Então, não necessariamente eu tenho que antecipar todos os golpes. O que é interessante é o seguinte, é você lembrar que o movimento ele sai, estende e volta. No momento da extensão, ou seja, do ponto de referência médio até a sua extensão e a volta, essa trajetória de ida é a mais perigosa. Ou você antecipa antes da saída do golpe ou depois da volta. Reparou? Tudo que vai volta. Por isso que nós falamos Loi Lao Hoi Sun. Aquilo que vem nós detemos, aquilo que volta nós seguimos. Então aqui é muito interessante porque esse braço do boneco não só representa a saída, ou seja, quando ele vem eu vou golpear. Não, ele também representa a volta, ou seja, quando ele já golpeou e agora eu vou entrar. São duas situações diferentes, duas situações a serem refinadas. Esse vídeo é muito interessante. Então, eu vou colocar uma coisa aqui que só para exemplificar o que eu colocar, né? Pelo menos o mestre da Moura. O sistema 21, ele vai educar a gente a entender como abordar a fragilidade do outro. Isso é um ponto importante. Como você identifica o momento mais favorável ao seu próprio movimento. Então, a ideia não é a gente ficar forte, sim entender como enfraquecer o outro. Daí é muito interessante a configuração do boneco, porque você vê. Só tem um segmento de braço aqui, né? Se fosse o braço completo, seria isso aqui. Né? Então o braço teria que ser. Se a gente está falando de abordar o braço lá na frente, ele teria que ser isso aqui, no mínimo, né? Ou se eu fosse transformar esse boneco, então, num boneco mecanizado, como muita gente acha, ele teria que ficar fazendo isso aqui, ó. Pelo menos socando, para identificar isso. Só que o sistema 21, ele educa a gente com uma ferramenta para nós aprendermos a enxergar esse momento. Ou seja, no momento que o braço não saiu ainda, portanto, ele pode ser abordado, ou no momento que ele já foi e está voltando, então ele tende a essa posição de novo. Mas são dois casos diferentes. Mas é muito interessante como a gente vai sendo educado a enxergar esse momento, a antecipar para conseguir acessar esse momento, que é mais fácil de ver com uma pessoa viva, né? Você vai ajudar mais na hora, enfim. Mas é muito interessante esse raciocínio sistêmico. Exato, né? Tem até o grão-mestre Léo até cita, né, essa possibilidade, é um Quinquit, né, Loi Lao Hoi Sun, né, que vai desembocar depois num outro, que é Lat Sao Tic-Tum, né? Ou seja, a sua capacidade de deter o que vem e a sua capacidade de acompanhar o que está voltando, o que está indo, né, vai te gerar, então, uma possibilidade de golpear livremente, né? Você está livre para poder realmente se mover à frente, mover o seu corpo à frente, golpeando, né? Porque você está fazendo uma boa leitura. Então, o que esse ditado traz para a gente é interessante. Ele está falando basicamente sobre presta atenção no outro, porque o outro vai te falar qual é o momento, que é exatamente isso que o mestre Felipe colocou sobre a possibilidade de abordar as sensibilidades, né, e as fraquezas do seu adversário, né? Então, por exemplo, esse é o mais clássico, é exatamente o soco. Ó, ele tem 4 estágios, vamos dizer assim. Ó. Você arma o golpe, tem a ocupação dele no centro, o disparo dele e o retorno dele, né? A gente pode segmentar qualquer golpeamento dessa maneira, né? Ele vai subir para se preparar, ele vai ocupar um determinado momento, mesmo que seja em movimento, ele vai ter que passar por aqui, ele vai alcançar o alcance máximo dele, né? No caso do soco, o alcance máximo frontal aqui, e depois ele vai relaxar, né? Qualquer golpeamento vai ser dessa maneira, né? Então, onde que a gente vai abordar esse golpe, né? Uma das possibilidades é você fazer a primeira parte do Quinquit, que é deter o que vem, né? Então, assim que ele armou, eu pego ele na saída. Quer dizer, ele nem disparou ainda, né? Ele está com a mão aqui, ó. Ele armou o golpe, ao ele armar, eu já pego. Porque eu já estou tão atento no meu adversário que esse é o momento mais frágil dele. Ele ainda está se preparando para golpear, né? Ao ele se preparar, eu pego. E entro na distância, né? E o importante é sempre isso, ó, entrar na distância, ó. Aí, a outra mão dele lá, distante de mim, ó. Eu estou aqui plenamente, ó, total condição, tá? O outro momento seria quando você volta, ou seja, você golpeia, eu esquivo ou eu saio na medida certa, que é muito complexo de fazer, né? Normalmente você vai
né, utilizar alguma coisa para te ajudar, por exemplo, a sua própria mão, né? Então você golpeia, ó, eu venho para cá, né, e acompanho o retorno. E ao acompanhar o retorno dele, ó, aí sim eu ocupo, né? E nem tem muita força, tá? Não exige nenhuma energia a mais do que é o necessário aqui. O pessoal, ao fazer isso, você vai simplesmente, ó, ocupar o ponto do relaxamento dele. Porque é muito comum a gente ver por aí, o pessoal faz muita, né, sabe, essa coisa grande assim, ó, para fazer o golpeamento, né? Então, assim, isso é um exagero, vai gerar outros problemas. Inclusive, depois o grão-mestre vai até abordar sobre isso também, né? Então, esse é um assunto para daqui a pouco. Mas o principal ponto aqui é exatamente essas possibilidades, né? Tanto quando nasce ou quando está morrendo. Ele golpeou, eu consegui me desviar e eu estou acompanhando ele. Todos dois me levam para o lateral tilt 1, ou seja, minha capacidade de golpear livremente, né? Golpear à frente, ir à frente, né? Livremente, porque eu fiz uma boa leitura do cenário, né? Então, aqui, ó, por exemplo, peguei aqui. Por que não é recomendado que você aborde no ápice do movimento dele? Porque esse movimento vai mudar. Se você aborda qualquer coisa que eu fizer aqui, ó, no ápice do movimento dele, qualquer coisa que eu fizer aqui, não me dá uma leitura precisa do movimento. Porque, ó, eu vou tirar aqui a outra mão. Não tenho distância adequada para poder fazer a leitura, porque ele está no máximo alcance. Se eu mexer qualquer coisa aqui, ó, o corpo dele vai se movimentar e vai se ajustar para o próximo. Então, por exemplo, você chegou no máximo alcance e eu movo sua mão aqui, ó, eu estou te dando o meu rosto aqui, né? Mas se eu pego você no tempo que está nascendo, aí eu tenho distância e você não. Então isso é muito importante. Você não atua na transição do movimento do outro. Você ou pega ele antes de nascer ou pega ele no final dele. Nesse caso, nesse exemplo aqui que a gente está trabalhando, que o ditado está bem claro, ele funciona em todos os casos, tá, necessários. Você vai sempre estar atento no movimento do outro. Ou seja, aqui nós não estamos mirando na trocação, né? A trocação é isso, nós estamos os dois na distância, que um acerta o outro, e a gente vai ver quem que é mais forte aqui, ó. Aí, ó, você me acerta, eu te acerto. Trocação, né? Isso é uma experiência interessante também. Você gosta de trocar golpe com as pessoas, fica à vontade. Eu achei interessante também. Mas nós não estamos trabalhando nisso como artistas marciais. Tá? Como artista marcial, o nosso estudo é em cima da antecipação do movimento ou da leitura da morte desse movimento. Né? Ou você antecipa o movimento que você não deixa nem nascer, você detém o que vem, ou você acompanha o que já está morrendo, aquilo que já está acabando, você acompanha. Por que você acompanha o que está acabando? Porque ele vai se transformar em outra coisa. Então, de fato, quando você golpeia e eu pego você no final, ó, isso aqui poderia ser um novo nascer de movimento, e eu pego ele antes. Né? Então, no fundo, a gente está sempre antecipando. Né? Ou antecipando o próximo ciclo ou o ciclo presente, né? Que a gente agiu antes, a gente agiu a montante. Né? Perfeito. É interessante como o próprio sistema, ao, né, educar a gente a buscar enxergar essas condicionantes, ele também vai dar as ferramentas, né, principalmente a partir do BioD, para a gente poder lidar com uma leitura equivocada, ou com uma situação que até você conseguiu ler, mas você não conseguiu lidar com isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma leitura aqui, né, e eu consigo entender que esse braço está vindo para cima de mim, por exemplo, aqui, né, no tempo certo eu vou conseguir fazer, por exemplo, isso aqui. Eu vou conseguir me ajustar aí. Mas se por acaso eu não conseguir mexer, a minha perna não foi, a coisa estava fora, alguma coisa. Então, as sequências também vão dar para a gente conseguir isso. Então, se eu não conseguir mexer, eu vou ter que criar. Eu não consigo criar recurso. Se eu não conseguir mexer, idealmente eu vou pegar carregado. Mas se eu não conseguir mexer, vai dar outro recurso. Então, como eu vou trabalhar esses ângulos também, que muitas vezes eu pego o fone, não deu tempo de ir por algum motivo, mas ainda existe ângulo possível para trabalhar. Então, esse tipo de situação é muito interessante, tem muito a ver com a natureza ampla do boneco de madeira. Exato, muito rico. Isso é uma elaboração em cima dessa capacidade de antecipação. Ou seja, o sistema Wing Chun ele é tão rico que ele prevê o seu erro, né? Prevê a sua antecipação inadequada também. Então, vamos dizer que você nasceu o movimento
e eu tentei pegar, mas eu pego ele já no meio do movimento, ou seja, já estava quase vindo para o golpe, por exemplo. Ou seja, aqui, ó, eu ainda consegui capturar você, mas eu não tenho mais essa condição, ó. Não tenho mais essa condição de limpar a linha, porque você está crescendo. E se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai ter isso, né? Eu vou ser penalizado pela minha usurpação, né? Você nasceu, eu peguei no final do nascedor do seu movimento, ou seja, ele já está indo para aquele movimento 3, ele vai me acertar, né? E eu cheguei aqui nessa distância. Eu não tenho como fazer, por exemplo, esse uso que a gente está brincando aqui do PAC, né? Do PAC dá, por exemplo, que eu vou limpar a linha e golpear. Porque se eu fizer isso, ó, ele vai me acertar. A gente cai no mínimo na trocação, ele me acerta e eu acerto ele, né? E a chance maior é dele, porque eu estou envolvido com esse movimento. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu preciso me adaptar, né? Como o mestre Felipe mostrou ali. Uma das possibilidades é o quê? Eu vou mudar a minha guarda e vou entrar aqui, né? Com Saudou, por exemplo. Ou seja, eu percebo que eu cheguei atrasado, eu não tenho como fazer isso. Então, o que eu faço? Eu mudo para isso. E alcanço outra distância, porque, de novo, ele não me acerta. Então, essa é uma transição, né, em cima de uma emergência que é extremamente precisa, né? Também não há desespero, é o uso adequado do meu próprio erro de antecipação. Ou seja, eu me preparo, inclusive, para o meu despreparo, né? Isso é um efeito que o sistema Wing Chun e as artes marciais em geral, né, podem trazer para você como artista marcial, para a sua vida no sentido amplo, que não tem nada que, né, que possa concorrer com isso. Quer dizer, você é preparado para a melhor condição, para a condição da antecipação, que é o pegar o movimento quando ele está nascendo. Você é preparado para usar o movimento ao final dele, ou seja, eu pego no final. E eu sou, inclusive, preparado para, em cima do meu erro, em cima da minha antecipação, que não foi adequada, eu entrei no tempo errado, eu saber como transitar em cima dessas movimentações diferentes, né? Ou seja, ser capaz de me adaptar em qualquer contexto, inclusive do meu despreparo. Isso é, né, mestre Felipe, isso é algo que acho maravilhoso, né, nas artes marciais como um todo, a nossa capacidade de se preparar para qualquer situação. É educação para adaptação. Acho que foi muito bem demonstrado e colocado na explicação, porque a primeira coisa que a gente costuma fazer quando a gente antecipa uma coisa, né? Quando a gente, mas de modo geral, quando as pessoas antecipam algo, e de fato faz sentido que antecipou, e na hora não funciona, o que acontece é a perda de tempo com a alimentação, né? Mas é isso, não sei o que, não sei. Porque no processo marcial, a experiência marcial, não dá tempo de se lamentar. Você tem que partir para ajustes. Então é muito interessante que isso vai educando a mente a não perder tempo nem com a lamentação e nem com a celebração, né? O que acontece no dia acertar e celebrar, não. Você fez, não tem isso. Você acertou, mas pode estar ficando outro agora. Como é que você vai fazer? Então você não pode perder tempo nem se lamentando, nem se vangloriando do que você fez. Então esse processo é muito rico, né? Você só pode, né, relaxar, digamos assim, quando você entende que a distância é segura, né? Aí você vai lá, desengadou, agora eu posso celebrar, posso ficar triste um pouquinho, mas assim, você tem que saber o momento disso, né? Exato, muito legal esse exemplo, mestre, porque é exatamente o ponto de quando saber que a situação normalizou, né? Hoje é muito comum, as pessoas não têm percepção clara de quando uma situação está se transformando, de quando você pode desengajar daquela situação. Então é muito comum a gente perceber as pessoas ou muito engajadas em cima de algum evento, de alguma causa, que às vezes não tem nem a ver com elas, ou desengajadas das condições da sua própria vida, por exemplo. Elas não percebem exatamente o contexto apropriado, né? E esse exemplo que você deu é maravilhoso. Quer dizer, eu mesmo quando eu acerto, né, vamos dizer que eu tive uma vitória, né, eu fui efetivo na minha ação, eu tenho que saber que há continuidade, né? O outro lado, que eu tive uma vitória, vamos dizer assim, ele tem movimento ainda, né? As situações mudam, é preciso que eu, ao final de uma vitória, eu preciso voltar para minha guarda, eu preciso realmente me recompor e ter certeza de que eu posso desengajar, né? Que eu posso sair daquele contexto. Né? Então, o mais comum é mesmo na vitória, onde você, né, pela lei da alternância, você acabou de vencer, o próximo ciclo é você perder, porque você é desatento a isso, a possibilidade de transformação, de que a vitória ela tem que ser comemorada, mas depois que você conseguiu realmente entender o contexto e se proteger. Né? Então, isso é um ponto muito rico, muito importante, que eu percebo hoje, né, um mundo muito confuso nesse sentido. As pessoas não sabem quando elas devem se engajar numa situação, quando elas devem desengajar de algum contexto, de alguma causa,
né? Quando elas têm que se posicionar. Hoje todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Então, até onde é válida a sua opinião, até onde é melhor você se recolher e deixar que aquela situação, né, se dissolva em algum momento. Tudo isso são ensinamentos que a arte marcial pode te trazer para que você tenha uma percepção e uma ação no mundo mais apropriada, menos, né, polarizada, vamos dizer assim, menos engajada demais ou muito afastada da realidade, né? Então são pontos que a arte marcial, quando você vê um soco vindo na sua direção, você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que saber quando saber se dissipar esse golpe, quando saber ocupar a linha e golpear novamente, né? Quando saber se desengajar, né? Voltar para sua guarda, afastar e criar distância para você poder realmente, né, comemorar os seus feitos, né? É isso, muito bom.